pessoal. Tá tranquilo, professor? Eu ia pro forró, mas não vou mais, não. É sexta-feira, 2 Nem aulas. sei mais o que é isso. Ainda bem que a aula, quando voltar para a escola, vai ser a sexta vai ser a aula prática, né? Que é laboratório, ainda bem. Mas vamos lá, estão vendo minha tela aí? Sim. Beleza. Então, nós vamos ver agora os circuitos retificadores. Certo? Circuitos retificadores. Até agora nós vimos circuitos em corrente contínua. Okay? E agora vamos ver os circuitos retificadores, que também envolve corrente alternada. Tá? Corrente alternada é que varia no tempo, né? Eu tenho uma senoide. O sinal varia no tempo. Eu vou ter um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Certo? A corrente contínua, ela não varia no tempo. Ela é um valor fixo até o final da carga do componente, né? Então, eu vou ter um valor aqui, se aqui fosse 10 volts, ele vai ficar 10 volts aqui em qualquer momento que eu medir a tensão aqui no tempo, ele vai ser 10 volts. Já aqui não, aqui na corrente alternada, o valor varia, né? O valor instantâneo. Né? Vai ter um momento que vai ser zero, vai ter um momento que vai ser negativo, e assim sucessivamente, né? E aqui vai começando outra onda. Né? E esse valor máximo é chamado valor de pico, tá? Que é o pico aqui da onda, né? Valor de pico. Então, vou ter dois valores de pico. O valor de pico positivo e o valor de pico negativo, menos Vp. Ok? Vocês estudaram já a corrente alternada? Estudei já. Já, né? Muito bem. Mais alguém chegou. Tem alguém que não estudou corrente alternada ou não? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, vamos fazer um circuitinho com corrente alternada e um diodo. Então, tem um diodo de silício, uma carga R aqui e uma fonte aqui de 100 volts de pico. Ok? 100 volts de pico. Então, o que acontece? Se eu colocar aqui o gráfico do sinal de tensão da fonte, ele vai ser uma senoide, né? Positivo e negativo, e o meu valor de pico aqui máximo de 100. Máximo de pico. Tá? Então, como que eu analiso esse circuito? Eu vou analisar semiciclo por semiciclo. Né? Então, a corrente no diodo. Né? Quando que eu tenho corrente no diodo? Quando ele está polarizado diretamente, certo? Quando está polarizado diretamente, e quando a tensão for acima de 0,7 volts. Então, eu vou analisar primeiro essa parte aqui, ó, o semiciclo positivo. Tá? Então, vamos polarizar a fonte. Eu vou considerar que a fonte nesse semiciclo positivo, ela vai ficar mais positiva nesse terminal e menos, um potencial menor aqui nesse terminal. Se eu polarizar meu diodo também, ó, aqui eu tenho um positivo e negativo. Então, nesse semiciclo positivo, o meu diodo está polarizado diretamente. Se ele está polarizado diretamente, vai ter corrente pela resistência. Né? Então, nesse ponto, né, a tensão vai começar aqui no zero. Né? Aí, quando ela subir acima de 0,7, que é a tensão no diodo, vai aparecer uma tensão aqui na resistência. Tensão VR. Então, eu vou ter aqui uma tensão nesse semiciclo positivo.
certo? Quando eu for analisar agora o semiciclo negativo, certo? O semiciclo negativo, o que vai acontecer? É como se a minha fonte invertesse a polaridade aqui, ó. Como se eu tivesse agora aqui mais negativo, aqui um terminal negativo e aqui positivo, né? E aí, nesse caso, eu não tenho a polarização direta do diodo, porque está negativo com positivo, o diodo está polarizado reversamente. Se está reverso, ele não conduz. Então, para esse momento aqui, do semiciclo negativo, né, a corrente vai ser zero. Então, aqui a tensão na resistência, pela lei de Ohm, né? Lei de Ohm, VR vai ser igual a R vezes I. Se a corrente for igual a zero, zero vezes alguma coisa, zero. Então, no semiciclo negativo, eu não tenho tensão na resistência. Aí vai começar novamente aqui o semiciclo positivo. Aí aqui, como a gente viu, ele vai ter tensão. Então, a onda de saída, eu vou ver aqui em cima do resistor, e a gente vai fazer esse circuito aqui, vai colocar no osciloscópio, a gente vai conseguir ver essa onda aqui. Essa onda aqui, ela é chamada de retificador de meia onda. Retificador de meia onda. Por quê? Porque esse circuito aqui, ele consegue fornecer para essa resistência somente a metade do ciclo, né? Somente o ciclo positivo. Ok? Ficou claro, pessoal? Tá muito corrido? Alguma dúvida aí? Não? Tá de boa, professor. E sempre os outros aí. Se alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Ah, beleza. Opa, calma aí. Não encerra não. Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui, ó? Veja aqui o seguinte. A corrente contínua aqui, ó. A corrente contínua, certo? Ela fica somente nesse quadrante aqui, né? Ó. Ou seja, ela só tem valores positivos, certo? Se aqui for tensão, eu só tenho o valor positivo. Né? Qualquer valor vai estar aqui em cima. Eu não tenho valor aqui nessa região, aqui embaixo, no quadrante de baixo. A mesma coisa para essa onda. Apesar dela ficar tendo valores máximos e o mínimo, que é o zero, ela também está só num quadrante, ela não passa para o negativo. O lado negativo seria aqui embaixo. Então, eu considero, né, é considerado que essa onda aqui é uma onda de corrente contínua. É uma tensão contínua aqui. Uma tensão contínua pulsante. Certo? Então, esse circuito aqui, desse lado aqui da fonte, eu tenho um sinal de corrente alternada, CA, essa fonte minha aqui de 100 volts, tensão de pico. E desse lado aqui, após o diodo, após a retificação, eu tenho um sinal de corrente contínua. Então, quando a gente for fazer lá a prática, né, para a gente medir a tensão desse lado aqui, do lado CA, tem que colocar o voltímetro na escala CA, e para medir a tensão do lado da resistência, tem que colocar o voltímetro na escala CC. Ok? Até aí? Vamos embora. Muito bem. Então, aqui, ó, eu consigo calcular, pela matemática, um valor médio aqui, ó, né? Porque fica inviável eu ficar trabalhando com esse valor, vai lá no máximo e volta no zero, vai lá no máximo e volta no zero. Então, é possível calcular um valor médio dessa onda aqui, né? Que é o valor que vai ser medido, né? E esse valor médio, ele é dado por essa fórmula aqui, ó. Vezes tensão de pico. Tá? Então, 0,318 vezes tensão de pico. Esse valor aqui, essa fórmula, vai me dar o valor médio dessa onda. Tá? Como eu tenho diodo, aí eu tenho que incluir o diodo nessa fórmula. Então, vai ficar assim, 0,318, né,
Aí a tensão de pico menos a tensão do diodo, que no caso vai ser 0,7. Eu tenho que reduzir esse 0,7 para poder chegar no valor. Tá? Então, para esse caso aqui, né, qual que seria o valor dessa tensão média aqui de saída na resistência? Seria o seguinte, 0,318. A tensão de pico está 100, menos 0,7, que é a tensão do diodo, o diodo de silício. Então, quanto que dá aqui? Vou pegar a calculadora. Então, 0,318 vezes, abre parênteses, 100 menos 0,7, fecha parênteses. 31,57, né? 31,6. Então, aproximadamente 31,6 volts em corrente contínua. Então, esse valor aqui seria o valor que vocês iriam medir aqui em cima desse resistor. Valor de tensão. Ok? Ok. Muito bem. Então, vamos lá. Continuando aqui. O que a gente pode falar mais? Essa fórmula da tensão média, vocês também podem ver ela em algum livro dessa forma aqui, ó. Tensão de pico dividido por pi. Tá? E é a mesma coisa que multiplicar por 0,318. Tá bom? Pode ser que tenha essa relação aqui. Muito bem. Vamos lá, vamos continuar aqui na análise. É comum, muito comum, a gente ter um valor chamado de tensão eficaz. Tensão eficaz, em circuitos de corrente alternada. O que seria a tensão eficaz? Aí na casa de vocês, aí a tensão na tomada é de quantos volts? 220. 220. Se eu for medir aí agora, vai dar quanto? Fica variando, né? 219, 220. 220, 219. Aqui só dá 190 essa hora. E se você for medir daqui a meia hora, vai estar quanto? Aí tá um pouquinho maior, que o povo vai parando de usar. Aqui vai Mas não vai fazer igual essa onda aqui, ó. Essa onda aqui vai do zero ao máximo, depois vai no zero, depois fica negativo. Você não vai conseguir medir dessa forma aí, né? Isso, assim não. Não vai ter a variação, né? Para medir a tensão instantânea. Então, esse valor que é medido aí é o valor eficaz. Tá? Não é esse valor de pico, que é o máximo, tá? E nem é o valor instantâneo. A gente não, se eu quisesse medir a tensão nesse ponto, ou nesse ponto aqui, eu não consigo medir com o multímetro. Né? Eu tenho que ter um osciloscópio para poder ver, alguma oscilografia. Tá? Então, esse valor que é medido é o valor eficaz. Tá? E o valor eficaz também pode ser chamado de RMS, VRMS. Tá? Vocês devem ter ouvido já esse termo, VRMS. Ele se relaciona com a tensão de pico dessa forma aqui, ó. Tensão de pico dividido por raiz de 2. Então, se eu pegar esse 100 tensão de pico e dividir por raiz de 2, eu vou chegar no meu valor eficaz. Tá? E da mesma forma, para a gente achar a tensão de pico, eu vou pegar aqui a tensão VRMS, ou tensão eficaz, né? Às vezes vai estar VF, EF, né? E multiplicar por raiz de 2. Né? Então, por exemplo, no nosso caso, né, que a tensão RMS, ou tensão eficaz, é 220 volts, então, se a gente fosse calcular aqui qual seria a nossa tensão de pico, seria 220 vezes raiz de 2. 311 volts. 311 volts. Então, a gente sabe aqui que a tensão que é fornecida para nós, esse máximo aqui, o pico, né, ó,
aqui em cima será 311 volts. Tá? Essa tensão eficaz é como se eu conseguisse adotar um valor médio, que é um valor, não é um valor médio, mas é um valor que não varia. É uma componente aqui constante, né? Conforme esse exemplo aí que a gente deu da medição, né? Se a gente for medir agora e daqui um pouco tempo, ela não vai variar tanto, né? Ficou claro aí, pessoal, aqui que é o valor eficaz e a relação dele com a tensão de pico? Professor, esse BRMS, pode falar só RMS? Não, porque o RMS, ele é um valor, igual eu falei, um valor constante, tá? Mas você vai ter várias, você vai ter VRMS, você vai ter PRMS, tá? Não sei se vocês, algum já teve a experiência de comprar algum aparelho de som. O de som é PRMS, né? Que é a potência, isso. Aí o cara põe lá que a potência é não sei quanto mil, aí coloca um monte de zero. Aí lá embaixo, bem pequenininho, ele coloca lá PRMS 10. Esse aqui é o valor que vale, que é o RMS, é o eficaz. Né? Às vezes ele coloca o valor máximo lá, que seria um valor de pico, mas o valor que vai ser eficaz é o RMS. O que vale é o RMS. Tem som que fala watts, né? Que ele tem um W. Isso. Não é a mesma coisa. É porque é a potência, tá? Quando vai ser assim, ó, PRMS vai ser 100 watts. Ok? O que ele está dizendo é o seguinte, o valor constante ali vai ser de 100 watts, certo? Mas, normalmente, quando é relacionado à potência, eles colocam assim, potência máxima. O PMPO. Desse jeito aqui. Eu tenho gostado de fazer xixi rápido. Estou chutando um valor bem grandão aqui. Coloque esse valor para impressionar. Né? Mas o valor que vale é esse, ó, é o eficaz. Entendeu a diferença? Entendi. O que vai te dar, por exemplo, no caso de aparelho de som, o que te vai dar maior potência é quanto maior for a potência RMS de som. Tá? O colega falou REVO? Como que eu não entendi. Alguém falou aí. Pronto, lindo. Acho que foi o Elton. Diga aí, Elton. Você tá tomando água? Não entendi, professor. Você que falou alguma coisa aí? É que alguns vêm PMPO, não é isso? Isso, PMPO, isso aí mesmo. Potência máxima de pico, alguma coisa lá. Mas é um valor máximo que ele vai atingir, mas só que ele não consegue ficar naquele valor máximo. Né? Tem som que ele só tem o RMS, ele não tem mais nada dizendo. Eu já procurei nadinha. Porque tem um que é o valor real e tem o outro que é valor relativo. Então, é só falando em RMS, você fica sem saber o que é, né? Normalmente, em relação à aparelho de som, normalmente é a potência. Tá? Não transforma esse RMS em watts. Não é isso. É que esse RMS, quando indica esse RMS significa, se eu não me engano, é raiz quadrática. Não esqueci. Né? Raiz média quadrática. É mais ou menos isso. É como se pegasse matematicamente, pegasse essa onda aqui, tanto o semicírculo positivo e negativo, e fizesse uma distribuição de uma forma que ficasse um valor. Opa, tá aqui, não. Vou fazer assim. Ficasse um valor constante, assim, uma área constante, entendeu? Como se eu transformasse
essa onda senoide num retângulo aqui, ó. Um retângulo infinito, mais ou menos. Entendeu? É que esse RMS que está falando. É uma questão matemática, esse RMS. Aí ele pode ser aplicado à potência, à tensão, à corrente. Pode ter uma corrente RMS, pode ter a potência RMS, que aí vai ser em watts, né? A corrente vai ser em ampere, e a tensão RMS vai ser em volts. O que eu quero que vocês entendam nesse momento é isso aqui, ó, a diferença da tensão de pico, né, com a tensão RMS, ou tensão eficaz, né? O que a gente tem aí, ó, se fazer um gráfico, a gente vai ter aqui, no caso nosso aqui, ó, o pico máximo aqui, 311, e eu vou ter um valor aqui intermediário, que vai ser um valor calculado, né? Um valor calculado que vai ser o 220. Ok? Ficou claro essa a diferença? Pessoal. Tranquilo, professor. Vocês fiquem em silêncio aí na sexta-feira, eu acho que você já foi embora, pô. Mas vamos lá. Ó, todo mundo já viu falar sobre frequência? 60 Hz? F é igual a 60 Hz. A frequência da rede da SEB aí. Isso. Então, o sinal de tensão no país, no Brasil, é 60 Hz. Tá? Como está todo mundo sincronizado, está todo mundo nessa mesma frequência. E o que quer dizer essa frequência? Quer dizer o seguinte, que esse ciclo aqui, ó, esse ciclo, a onda positiva e negativa, ela se repete 60 vezes por segundo. Tá? Por isso que é 60 Hz. Então, essa onda aqui, ela se repete 60 vezes por segundo. Tá? Então, eu tenho um tempo aqui, ó, para poder criar um ciclo, né? Aí vai ter 1, 2, 3, até o 60, né? Porque 60 Hz ele se repete 60 vezes dentro de um segundo. E o tempo aqui, para mim executar somente um, é chamado de período, que é a letra T. Tá? É T, mas o nome é período. Período. Então, o período aqui, ele vai durar, o período de um ciclo, ele vai até do início ao final dele. Quando começa a repetir novamente, né, que eu começaria a repetir o ciclo positivo, eu já não conto como período. O período é o tempo de um só, tá? Antes de começar a repetição. Então, a frequência... Opa, peraí. O período é igual a 1 dividido por 60. Tá? Ou 1 dividido por F. Né? Como a frequência no país é 60, então o período nosso vai ser 1 dividido por 60, que vai dar aproximadamente 16 milissegundos. 1 dividido por 60. Vamos lá. É 16,6 vezes 10 a menos 3. Então, 16,6 milissegundos. Então, um ciclo desse aqui, ele vai demorar esse tempo aqui para acontecer. 16 milissegundos. Tá? E aí, como vai ter 60 vezes esse cara aqui dentro de um segundo, né, a minha frequência é de 60 Hz. Ok? Ficou claro aí? Tranquilo. Ok. Beleza. Então, é que essa onda minha aqui não ficou legal. Vou tentar desenhar de novo aqui um quadrinho. Isso aqui não muda, tá, pessoal? O período vai ser sempre 16,6.
Isso para o setor elétrico do Brasil, né? Pode ser que você tenha algum circuito específico, alguma coisa aí que mude, mas somente para aquela aplicação específica, né? Isso não vai mudar em outros. No setor, não. A tensão de fornecimento aqui, em Goiânia, no Paraíba, sempre vai ter o mesmo período. Então, como a gente viu lá, a tensão de saída na resistência, né, da meia onda, ela é dessa forma aqui, ó. Então, o período aqui, ó, aqui ia começar a minha repetição no positivo, né? Aqui embaixo também ia começar a repetição. Então, o sinal de saída da meia onda aqui, né, ele vai ter o mesmo tempo, ó, o tempo para executar um ciclo, eu vou ter um tempo também para executar essa onda, né? Ó. Só que parte do tempo vai estar conduzindo e parte não. Mas aqui eu vou ter o mesmo período. Então, a frequência de saída dessa onda de corrente contínua, ela também vai ser de 60 Hz. Tá? Então, para esse circuito aqui de retificador de meia onda, eu vou ter um sinal de entrada de 60 Hz e a saída também em 60 Hz. Tá, beleza? Alguma dúvida até aí? Tranquilo, professor. Pode seguir. Tranquilo, né? Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos andar um pouquinho aqui que precisa chegar igual a outra turma. Então, aquele ali foi o circuito retificador de meia onda. Eu também tenho retificador de onda completa. Retificador de onda completa. Só que para mim utilizar esse recurso aqui do onda completa, eu preciso de um equipamento chamado transformador. Todo mundo sabe o que é um transformador? Sim, professor. Sim. Tem alguém que não sabe o que é um transformador? Transformar a energia 220 em 110. Não é isso? Isso. Transformador é um equipamento utilizado para você fazer três coisas com os níveis de tensão. Ele pode ser abaixador, que é o caso aí que a colega falou, de 220 para 110, então você alimenta ele com 220, sai 110 ou 127, né? Elevador, você alimenta ele com 220, por exemplo, e sai 440, né, ou mais. Então, pode ser, ou também isolador. Tá? E aí você alimenta ele com um valor de tensão, 100 volts, e vai sair 100 volts. Tá? Então, um circuito de um transformador é esse aqui, ó. Eu vou ter aqui o enrolamento primário e aqui o enrolamento secundário. São as bobinas, né? Aqui vai ser a bobina primária, também chamada de enrolamento primário. Do lado de cá eu vou ter uma segunda bobina chamada de enrolamento ou bobina secundária, né? E aqui eu tenho chamado o núcleo de ferro. Então, o que acontece? Quando eu alimento aqui o primário com uma determinada tensão, né, aí a corrente vai passar por essa bobina, vai gerar um campo magnético aqui, um fluxo magnético nesse núcleo de ferro,
Aí o fluxo vai passar na bobina secundária e vai gerar uma tensão aqui na saída. Isso aqui é um transformador, pessoal. Tá? Se alguém um dia falar para você, desenha um transformador aí para mim, numa entrevista, você desenha um pouquinho melhor do que eu desenhei aqui, que o meu também fez. Mas você desenha isso aqui, ó, 2 bobinas enroladas no mesmo núcleo. Tá? Não vai desenhar lá em um transformador que está lá no poste, lá não, tal. É só a carcaça por fora. Você tem que saber como que funciona por dentro. Isso aqui é um transformador. Ok? E aí, por exemplo, no caso do abaixador, né, que é o exemplo que a colega deu. Se eu alimentar aqui com 220 volts, como ele é abaixador, né, aqui vai sair, por exemplo, 50 volts. Eu estou reduzindo a tensão, estou abaixando a tensão. Né? No caso dele ser elevador, posso alimentar aqui com 100 volts e sair aqui com 300. Eu estou elevando a tensão. Né? E o caso isolador, se eu alimentar com 100, vai sair 100. Ficou claro aí até agora? Tá claro. Tá, beleza. Então, muito bem. Então, em um transformador, a tensão ela vai ser proporcional ao número de espiras que tem aqui em cada enrolamento, ou seja, ao número de voltas que tem aqui desse fio. Tá? Então, quanto mais voltas eu tiver, mais tensão eu consigo aplicar ou absorver daquele enrolamento. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver o número de espiras do primário é chamado de N1, tá? E o número de espiras no secundário é chamado de N2, né? Então, vamos supor, vamos fazer um exercício aqui. Se eu tiver N1 igual a 200 espiras e N2 igual a 10 espiras, esse transformador vai ser o quê? Abaixador, elevador ou isolador? Esse é abaixador, né? Abaixador. Né? Porque, ó, eu tenho 200 espiras de um lado e 10 do outro. Então, isso quer dizer o seguinte. Se eu colocar uma tensão aqui de entrada, eu vou chamar de tensão V1, de 200 volts, V1 de 200 volts, né? Eu vou ter um V2 de quantos volts? Alguém chuta? Ninguém, né? Mas vai ser de 10 volts. Tá? Eu ia chutar 20. Porque aqui, ó, a fórmula, se a gente pegar a fórmula, deixa eu ver se eu lembro aqui. A fórmula dessa relação é assim, ó, V1 sobre N1 é igual a V2 sobre N2. É isso? É que vai ficar 5%, né, professor? Para esse caso é. V2 vezes N1, deixa eu ver se é isso aí, vai ficar V2 vai ser igual a V1 vezes N2 dividido por N1. Acho que é isso aqui mesmo, vamos ver se vai bater. Para esse exemplo nosso aqui, ó, V1 200, N2 10 e N1 200. Então vai ser... Não, você multiplica por 200 e divide por 200, 10. Então é isso mesmo, tá certo? Então essa é a fórmula de relação da entrada e da saída do transformador, tá? Tensão de entrada dividido pelo número de espiras da entrada, tensão de saída dividido pelo número de espiras da saída, tá? Então,
essa fórmula aqui vai me dar qualquer valor. Se eu souber o número de espiras, tanto da entrada como da saída, eu sei, dependendo da aplicação de tensão que eu tiver, eu vou saber qual a tensão que vai sair. Ok? Bom, vai ser comum, deixa eu colocar aqui para vocês, então, vou mandar mais um pouquinho. O símbolo do transformador ele vai ser mais ou menos assim. Ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Tem aqui uma sinalização de um enrolamento. Aí eu tenho duas barrinhas aqui que significa o núcleo e tem o enrolamento secundário. Então, quando vocês verem esse símbolo aqui em um diagrama, é um símbolo de um transformador. Tá? E normalmente ele vai estar mais ou menos assim, ó. Por exemplo, 10, 2 pontinho, 1. Ou seja, a relação aqui é de 10 para 1. Né? Esse termo aqui é chamado de relação de transformação. Que é isso que a gente está falando das espiras aí. O que é a relação de transformação? Para esse caso aqui, para cada 10 volts que eu colocar aqui do lado do primário, eu vou ter 1 volt aqui do lado do secundário. Ficou claro isso aqui? O que é a relação de transformação? Sim. Sim, né? Nesse exemplo que eu dei aqui de N1 igual a 200 e N2 igual a 10, a relação de transformação seria quanto? 200 dividido por 10. Então, 20, né? 20 para 1. Ou seja, a cada 20 volts que entra aqui no enrolamento primário, vai sair 1 volt no secundário. E foi o que a gente fez o cálculo aqui e bateu, né? Cada 20 volts aqui, saiu 1 volt aqui no secundário. Né? Então, isso aqui seria uma relação de transformação de um transformador abaixador, né? Que ele reduz a tensão em 10 vezes. Ok? Muito bem. Então, vamos lá para o retificador de onda completa, que usa o transformador. Então, vamos fazer o circuitinho dele aqui. Desenhar o transformador, primário, secundário. E não sei se alguém já teve a oportunidade de ver aqueles transformadorzinhos pequenininhos de circuitos eletrônicos. Eu monto, professor. Ah, então pronto. Trabalho montando ele. Olha aí, enrolando o transformador? E a gente enrola, coloca as canecas que chama ferragem. Isso. Coloca tudo, parafusa ele todinho e manda para teste. Ah, bacana. Então você vai me ajudar aí, ó. Tem uns transformadores que eles têm 3 terminais aqui no enrolamento secundário. Tá? E que esse terminal aqui central é um ponto comum desse transformador. Né? Que aí eu consigo fazer o seguinte. Se eu montar um circuito com esse terminal mais externo aqui, com o terminal comum, normalmente eu tenho 12 volts, né? E aqui também, se eu pegar esse terminal de baixo com o central, eu também tenho 12 volts. Aí, se eu pegar aqui os 2 terminais externos, eu tenho a soma, né? Para esse caso aqui, 24 volts. Então, esse transformador, que funciona da mesma forma que esse desenho aqui que eu fiz, tá? Somente a diferença é que tem um terminal central, ele me dá 2 opções de tensão de saída, tá? 2 valores, tá? Então, vamos desenhar aqui o nosso retificador. A partir disso, eu consigo fazer o seguinte aqui, eu consigo montar uma retificação de onda completa, que seria mais ou menos assim. Aqui eu coloco um R e aqui eu coloco um outro diodo. Né? Alimento aqui com uma fonte de tensão.
E aqui está meu circuito de retificação de onda completa. Um porém, pessoal. Transformador, ele só funciona com corrente alternada. Tá? Não existe transformador de corrente contínua, tá, pessoal? Anotem isso aí. Tá? Tem transformador de pulso, mas é outra história, outra aplicação. Mas transformador só funciona em corrente alternada. Tá? Eu preciso ter variação de fluxo para poder induzir a tensão no secundário. Se não tiver variação de fluxo, não tem tensão alternada. Então, muito bem. Então, aqui, ó, como que vai funcionar esse circuito? Vou chamar aqui de D1 e aqui de D2. Né? Então, vamos lá pegar a onda. Vamos pegar a senoide. Semiciclo positivo. E semiciclo negativo. Aqui. O valor de pico. Né? Então, eu vou alimentar aqui meu transformador com uma fonte alternada. Vou colocar um exemplo aqui. 100 volts eficaz, ou 100 volts RMS. E uma relação aqui de 10:1. Certo? Então, o que vai acontecer? A tensão que vai sair aqui no secundário, né, que vai ser dividida aqui, e aí vai ser retificada, na resistência, a tensão em cima da resistência vai ser vista como? Vamos analisar aqui primeiro o semiciclo positivo. Tá? No semiciclo positivo, é como se eu polarizasse aqui o meu enrolamento secundário dessa forma aqui. Ó. Mais aqui, menos aqui, mais aqui e menos aqui. E aí, polarizando os diodos, fica dessa forma. E esse semiciclo aqui, qual diodo vai conduzir, pessoal? D1. D1, né? Isso. Ficou positivo com positivo aqui, né? Então, vai circular a corrente pelo D1, a corrente vai descer aqui e vai circular pela resistência. Certo? Então, a resistência vai ter uma tensão positiva. Né? Aí, no semiciclo negativo, essa polarização aqui se inverte. Né? Então, eu vou ter aqui um terminal mais negativo, aqui mais positivo, mais negativo e mais positivo. Nessa situação aqui, quem conduz é o D2, né? Positivo com positivo. Então, vai circular a corrente pelo D2 e vejam que a corrente aqui na resistência, ela vai ter o mesmo sentido, tá? Se ela tem o mesmo sentido, a onda que a resistência vai ver aqui de tensão vai ser a mesma, né? Então, eu consigo inverter aqui, eu tenho só sinal positivo em cima da resistência. E aí vai se repetindo, né? À medida que vai passando o tempo, vai se repetindo. Então, nesse circuito, eu consigo aproveitar a onda completa, né? Por isso que é retificador de onda completa. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Não escreveu nada. Os demais aí, tá tranquilo? Deixa eu ver os nomes de vocês aqui para mim lembrando. Carlos, Elton, Glênio, Magno, Sandra. Tranquilo. Muito bem. Então, é o seguinte, agora é 8h20, tá? Só colocar aqui o seguinte. Só colocar uma fórmula aqui, a gente dá um pause. Lá naquele retificador de meia onda, né, eu calculo, cadê ele aqui? Eu calculo
a partir dessa fórmula aqui, ó, 0,318 vezes tensão de pico, eu calculo a tensão média que a resistência recebe, né? Eu tenho metade da onda aqui. Eu também consigo calcular aqui para a onda completa, né? Só que aqui eu aproveito, como o nome já diz, a onda toda, né? A onda completa. Então, eu tenho 2 vezes o que eu tenho na meia onda. Então, a minha tensão média para esse caso vai ser 0,636 vezes tensão de pico, né? Ou, para mim considerar o diodo, vezes tensão de pico menos a tensão de um diodo, né? Por que de um diodo? Porque sempre vai estar conduzindo ou um ou outro, né? Não vai estar conduzindo os dois ao mesmo tempo. Então, por isso eu considero somente um. Tá? Isso aqui também pode estar assim, ó. 2 vezes tensão de pico menos tensão do diodo dividido por π. Tá? Que é a mesma coisa do outro lá, porém, eu multiplico por 2, né? Porque é 2 vezes. Então, agora 8h22, fazer uma pausinha aí de 15 minutinhos, pode ser? Beleza, pode ser. Tá bom, 8h37 a gente está de volta aí. Valeu.